Bem-vindos a mais um vídeo. Aproveitando a minha folga, hoje e amanhã, eu vou gravar esses vídeos aqui para manter o ritmo no meu canal também. O tema que eu escolhi, inclusive, hoje é com respeito à maçonaria e como ela prova que o inferno existe de alguma maneira. O que é a maçonaria, basicamente? Maçonaria é uma irmandade, tá? Que tem por objetivo simplesmente criar uma nova religião. Ou melhor, a religião eles já criaram, mas eles querem simplesmente dominar o mundo construindo um templo maçônico sobre as ruínas da igreja, como está no livro A Conjuração Anticristã. Basicamente, a destruição da igreja mesmo não é o fim deles, mas o meio. E claro que o meio vai variar. Antes era com repressão violenta, mas com o tempo eles foram mudando a estratégia a partir da mudança de mentalidade das pessoas e com infiltrações. Tá? Muitos documentos já foram publicados contra a maçonaria, como o Providas do Bento XIV, Ecclesiam do Pio VII, o Tradite de Pio VIII, Qui Pluribus de Pio IX, e repito, Pio IX não foi maçom, tá? É estupidez acreditar que ele foi, mesmo antes de ascender ao papado. Temos o Quibus Quantisque, também de Pio IX, Humano Genus, de Leão XIII, e do mesmo Papa Leão XIII temos Dalato dell'Apostolico Sedio, que é sobre a atuação da maçonaria na Itália, em que ele mesmo afirma categoricamente que a maçonaria é movida pelo espírito de Satanás. Então, os maçons, eles são essa entidade que sempre vai conspirar contra a igreja. Então, não tem nada de bom que possa sair da maçonaria. Nada. Eles são simplesmente servos de Satanás. Tá? São agentes do inferno e que querem destruir a igreja, ou pelo menos, digamos assim, fazer com que os católicos apostatem, usando diversos meios, desde repressão até difusão de doutrinas errôneas por diversos meios, porque eles vão estar infiltrados na educação, na política, entre os artistas e também pela imprensa e por aí vai. Eu vou me basear num artigo, não é um artigo na verdade é um apêndice, digamos assim, colocado no livro, deixa eu ver aqui, sim, O Homem e a Eternidade, do padre Reginald Garrigo-Lagrange, que já no final do capítulo sobre o inferno. São apenas 4 páginas, mas que acredito que seja muito interessante ler aqui com vocês. Ele escreve assim: lendo a encíclica de Leão XIII, Humano Genus, sobre a maçonaria, de abril de 1884, e as obras mais objetivas sobre essa questão, obras resumidas no verbete Franc-Maçonnerie, do Dictionnaire
Dictionnaire de Théologie Catholique. Vamos, qual é o objetivo real dessa instituição? Depois que a malícia do demônio dividiu o mundo em dois campos, diz em resumo Leão XIII, a verdade tem seus adversários implacáveis. São as duas cidades opostas de que fala Santo Agostinho. Aquela de Deus, representada pela Igreja de Jesus Cristo, com a sua doutrina de salvação eterna, e aquela de Satanás, com sua revolta contínua contra o ensinamento revelado. A luta é perpétua entre esses dois exércitos, e depois do fim do século XVII, data dos inícios da franco-maçonaria, que reuniu todas as sociedades secretas e as seitas maçônicas, organizaram uma guerra de extermínio contra Deus e a Igreja. Elas têm como objetivo descristianizar a vida espiritual familiar, objetivo próximo, social e internacional. E para isso, todos os seus membros se veem como irmãos em toda a superfície do globo. Constitui uma toda igreja, uma associação internacional e secreta. Leão XIII, no fim da mesma encíclica, aponta a maneira com que estas seitas clandestinas se insinuam na confiança dos príncipes sob o pretexto falacioso de proteger sua autoridade contra a dominação da igreja. Na realidade, é a fim de minar todo o poder, como prova a experiência, porque em seguida, diz o Papa, esses homens enganadores bajulam as multidões, fazendo brilhar a seus olhos uma prosperidade da qual os reis e a igreja seriam os únicos inimigos. Em suma, precipitam as nações no abismo de todos os males, das agitações revolucionárias e na ruína geral, da qual não lucram senão alguns ardilosos. Este objetivo real de descristianização da sociedade foi primeiramente mascarado por um objetivo aparente. A seita se apresentou no início externamente como uma sociedade filantrópica e filosófica. Aliás, com certeza, ou muito provavelmente, talvez apareça aí, acima da descrição deste vídeo, uma nota do próprio YouTube, usando algum artigo da Wikipedia, para falar que a maçonaria é isso e outras coisas. Mas não é isso. Isso é apenas um verniz. Continuando. Mas, em seguida, após seus triunfos, tirou a máscara. Ela se glorifica de todas as revoluções que agitaram a Europa, em particular da Revolução Francesa, de todas as leis contra o clero e as ordens religiosas, da laicização das escolas, da retirada do crucifixo dos hospitais, da lei do divórcio e de tudo o que cristianiza a família e diminui a autoridade do pai para substituir pela do Estado ateu. Ela pratica a divisa: dividir para reinar, separar da igreja os reis dos estados, enfraquecer os estados, separando-os um dos outros para dominá-los por um poder oculto internacional, preparar os conflitos de classes, separando os patrões dos operários. É o que é o comunismo. Enfraquecer e arruinar o amor da pátria, na família, separar os esposos, tornando o divórcio legal e sempre mais fácil. Isso digamos assim, é o que querem os feministas desde o princípio. Desde o princípio, eles começaram a preconizar o divórcio. Aí depois nós vemos o resultado. Famílias dilaceradas, famílias nucleares, vários filhos bastardos aqui e ali. E ninguém mais quer construir uma família. Querem apenas viver nos prazeres da carne. Depois, separar, enfim, os filhos dos pais, para fazê-los presa da escola chamada neutra, mas ímpia e do Estado ateu. Esse, inclusive, é a educação pública, a qual eu me oponho ferozmente. Tá?
Aliás, quem defender a educação pública no meu espaço, eu bloqueio. Eu bano na hora. Tá? Quem defende educação pública, bom sujeito não é. Mas vamos continuar. Ela pretende trabalhar também pelo progresso da civilização, rejeitando toda a revelação divina, toda a autoridade religiosa. Os mistérios e os milagres devem ser banidos do programa científico. O pecado original, os sacramentos, a graça, as orações, os deveres para com Deus são absolutamente rejeitados. Do mesmo modo, a distinção do bem e do mal. O bem é reduzido ao útil. Toda obrigação moral desaparece e as sanções da outra vida não existem mais. A autoridade não vem de Deus, mas do povo soberano. É o que está na Constituição Brasileira. Essa porcaria de 1988. Todo o poder emana do povo. Não, isso é herético. Todo o poder vem de Deus, como está em Romanos 13. Em particular, o ódio de Jesus Cristo reina na maçonaria. A blasfêmia, a imprecação são especialmente reservados ao seu santo nome. Buscam mesmo hóstias consagradas para profaná-las do modo mais ultrajante. É o que eles fazem. Tá? E os satanistas também fazem. Até porque, se a pessoa é da maçonaria, ela é satanista. Tá? Todo maçom é satanista. A apostasia é exigida na recepção dos graus elevados. Aos olhos dos iniciados, como aqueles dos hebreus endurecidos, a condenação de Jesus Cristo pela autoridade judiciária é perfeitamente justificada e a crucifixão legitimada. A igreja é, portanto, combatida como inimiga. Enfim, a noção de Deus, primeiramente tolerada, é riscada do vocabulário maçônico. E em seu lugar entra a figura de Satanás. Tá? É bom lembrar que ateu, no sentido lato, ele não existe na prática. Só existe em sentido estrito. É aquele que nega a existência de um Deus como criador, como fazem os ateus que eu tanto critico aqui e refuto. Mas em sentido lato não existe, porque alguma coisa eles vão adorar como Deus. Nem que seja eles mesmos. Em última instância, o Deus de um ateu pode ser ele mesmo. Mas também pode ser o dinheiro, pode ser também o Estado, como fazem os hegelianos, ou então pode ser o próprio Satanás, como faz os satanistas. Tá? O que faz a maioria dos maçons. A perversidade satânica da obra aparece, enfim, pelo segredo que envolve seus projetos. Os principais objetivos discutidos nos comitês misteriosos, é o sinédrio deles, são absolutamente subtraídos do conhecimento dos profanos e mesmo dos afiliados de categoria menos elevada. Quanto aos iniciados, quando da recepção dos graus superiores, juram nunca revelar os segredos da sociedade. E eles que se posam como defensores da liberdade se entregam completamente a um poder oculto que não conhecem, e cujos projetos mais ocultos provavelmente não conhecerão nunca. O roubo, a supressão de documentos importantíssimos, o sacrilégio, o assassinato, a violação de todas as leis divinas e humanas poderão lhes ser impostas sob pena de morte e deverão executar essas ordens abomináveis. É bom lembrar que, por exemplo, o Joseph Smith, criador daquela seita dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos como é que é? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, algo assim. Ele foi assassinado pela maçonaria por revelar segredos da maçonaria. Tá? E, claro, ele não foi um mártir, tá? O Joseph Smith, ele foi um babaca, um herege daqueles. Na verdade, nem dá pra chamar de direito de herege, porque o cara era triteísta, diga-se de passagem. Tá? A seita dos Mormons é bizarra mesmo. Mas ele não foi assassinado como mártir. Sim, porque ele revelou o segredo. Ele abriu a boca demais, sendo maçom.
E vai continuando, julga-se a árvore por seus frutos. A raiz dessa árvore má é o ódio a Deus, a Cristo Redentor e a sua igreja. É, portanto, uma obra satânica, que é, à sua maneira, uma prova da existência do inferno, deste inferno que a própria seita pretende negar. Não se deve, portanto, surpreender que a igreja tenha condenado várias vezes a franco-maçonaria, sob Clemente XII, Bento XIV, Leão XII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII. O Santo Ofício, e claro, continuou também com os papas seguintes. O Santo Ofício, na sua circular de fevereiro de 1871, ao episcopado, impõe mesmo a obrigação de denunciar os corifeus e os chefes ocultos dessas sociedades perigosas. O filho não é dispensado de denunciar o seu pai e vice-versa. O esposo deve agir do mesmo modo com relação à sua esposa, o irmão com relação à sua irmã. O bem geral da sociedade requer essa severidade. O motivo dessa decisão do Santo Ofício é fundado nas mentiras a que recorrem as lojas, apresentando ao público nomes falsos. É por isso que há tanto pseudônimos entre os maçons, como nós podemos ler nas cartas trocadas entre, por exemplo, os carbonários, que é a maçonaria italiana. Alguns dizem que não é, mas eles atuam como maçons. O bem geral da sociedade requer severidade, o motivo do ofício, tal. Ok. A maçonaria, que é a primeira a negar o inferno, é, portanto, por sua perversidade satânica, uma prova de sua existência. Isso aparece pessoalmente nas profanações da Eucaristia. São manifestamente inspiradas pelo demônio e supõem sua fé na esperança real, na presença real. Esta fé do demônio, como explica Santo Tomás, não é a fé infusa e salutar com humilde submissão do espírito à autoridade de Deus revelador. É uma fé adquirida que se funda somente na evidência dos milagres, porque o demônio vê bem que são verdadeiros milagres, totalmente distintos dos sortilégios de que ele é o autor. Pois é, meus amigos, a Eucaristia, enquanto sacramento, ela, digamos assim, de certa forma, engana os sentidos. Por quê? Porque o que você vê ali, material, em termos de acidente e matéria, você vai ver pão e vinho sendo consagrados. A hóstia, mesmo depois de consagradas, vai conservar ali os acidentes de pão. O vinho, depois do consagrado, ele vai conservar os acidentes de vinho. Então, com respeito aos acidentes, o que você vai ver ali é pão e vinho. No entanto, a sua fé dirá que aquilo é o próprio Cristo. Então, por que o ódio que, digamos assim, os maçons e também alguns satanistas têm contra a Eucaristia, se aquilo é apenas pão e vinho na mente deles? Ou no caso da hóstia consagrada, né? Porque para eles é pão, não deveria ser apenas pão. Se é apenas pão, para que profanar? Para que todo esse ódio? Senão porque eles, no fundo, creem que aquilo é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E o demônio, ele por sua natureza angélica, ele conhece por intuição. Ele não conhece pelos sentidos que nem nós. O demônio, ele não tem tato, ele não tem olfato, ele não tem paladar, ele não tem visão, ele não tem audição. O seu conhecimento é por intuição. Então, não tem como não há como ele não saber que nosso Senhor Jesus Cristo está presente ali. Então, os maçons, eles são movidos por Satanás, eles são inspirados por Satanás.
Não tem outra explicação. Pois bem, essas horríveis profanações de hóstias consagradas são, portanto, à sua maneira, uma prova sensível da malícia satânica e, por consequência, do inferno, ao qual Satanás foi condenado. Assim, o próprio demônio confirma o testemunho da Escritura e da tradição, de que ele gostaria de negar. Além disso, de vez em quando, como na última guerra, eu estava falando da Segunda Guerra Mundial, aparece um ódio espantoso. Diríamos que o inferno se entreabre debaixo de nossos pés. Isso confirma a revelação. Os crimes dos quais não se arrepende são punidos com uma pena eterna. Claro, tanto o demônio quanto os maçons. Porque ali é o lugar dos maçons. Então, meus amigos, é muito interessante esse texto do Garrigou Lagrange. Está disponível no meu site, Sapiência Cristiane. E também ali tem a referência. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? E não devemos, tá, ser amigos de maçons, tá? O maçom, para mim, nenhum presta. Quando eu sei que alguém é maçom, eu já me afasto dessa pessoa. Tá? Já me afasto e finjo que ela não existe. Rezo por sua conversão, mas prefiro manter distância dessa gente que fede a enxofre. Fico por aqui. Considerem me seguir nas redes sociais. Agora eu abri também uma conta no Facebook. Também tem as minhas redes sociais, como Instagram e X. Considere ajudar o canal, se tornar membro. Fique com Deus e até um próximo vídeo.